Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Nós estamos aí na semana de número 7. Semana de número 7. Estamos no livro de Levíticos. Estamos aí lendo aí a respeito das leis judaicas, das leis que regia o povo que Deus escolheu para si, o povo judeu, os israelitas. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 14, 15 e 16 do livro de Levíticos. No capítulo 14 está falando sobre as doenças de pele, né? No 13 falou um pouco sobre a lepra, sobre a sarna. E agora nós vamos ver o processo de purificação, né? No capítulo anterior foi sobre as doenças. Agora no capítulo 14 vai falar sobre o ato de purificar-se, como lidar com a cura, né? Com os processos de purificação. Lembrando que quando Jesus realiza uma obra, né, na vida dos 10 leprosos, um apenas volta para agradecer e Jesus o orienta a ir ao templo, realizar esse processo de purificação, o sacerdote ir lá inspecionar, ver se estava realmente curado, né, fazer todo aquele processo de purificação que nós vamos aprender aqui. Então, tudo que Jesus, se você pegar os evangelhos, todas as ações de Cristo estava fundamentado aqui nas leis judaicas, né? Ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram. E a porta foi aberta, a porta da salvação foi aberta pela graça de Jesus, pela graça de Deus, para nós, gentios, né? Nós não somos judeus de sangue, somos estrangeiros, somos gentios. E uma vez que os judeus recusou, nós somos alcançados aí, né? Então devemos agradecer os judeus aí por não ter recebido de bom grado Cristo, porque se eles tivessem recebido, seria difícil para nós estrangeiros, amém? Mas era plano de Deus salvar toda a humanidade do pecado. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Pai, no nome de Jesus, rendemos graças a Ti porque Tu és bom, a Tua palavra, Senhor, ela se renova a cada manhã. Sim, meu Deus. E pedimos a Ti, Senhor, a instrução, a sabedoria, o discernimento, a graça. Estenda o Teu favor, Senhor, sobre nós. Que ao lermos a Tua palavra, o nosso coração venha se arder, venha queimar. Sim, Senhor, no nome de Jesus. Nos protege, nos reveste, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 14 vai falar sobre a purificação das doenças da pele. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas, cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de ísopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de ísopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra.
Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. Quer dizer, né, que o sangue ele purifica do pecado, né? Então, nas leis nós já conseguimos ver isso, né? O propósito do sangue de Cristo ser derramado por toda a humanidade, porque o sangue te purifica de todo o mal. Esse era o processo que o sacerdote precisava ter com aquele leproso que foi curado. Vários outros leprosos foram curados por Jesus, mas especificamente aquele 10 leprosos, 9 voltou, um voltou para agradecer e 9 saíram ingratos. E aí nós aprendemos até um princípio de gratidão, que são poucos que têm gratidão. Jesus faz um milagre na vida de 10, apenas um é capaz de reconhecer e agradecer. Né? Infelizmente, nós vivemos esse tipo de situação no nosso dia a dia, né? E é terrível a ingratidão. Mas esse processo se repetiu na vida daquele leproso. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente puro e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo estará cerimonialmente pura. No 8º dia, a pessoa que está sendo purificada trará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano e sem defeito, junto com uma oferta de cereal de 6 litros de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite, em uma caneca de azeite. O sacerdote, encarregado da cerimônia, apresentará a pessoa a ser purificada, junto com as ofertas diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite e os apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto, como oferta especial para o Senhor. Em seguida, matará o cordeiro no lugar sagrado onde são mortos os animais, para as ofertas pelo pecado e para os holocaustos. Assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite na palma da mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Ponta da orelha direita do polegar direito da mão e do polegar direito do pé, né? Ponta da orelha, fala de ouvido, audição, a pessoa ouvir mais a voz de Deus. Então, ela precisava receber um milagre, uma cura ali na ponta da orelha.
Uma purificação na ponta da orelha, representando que a audição precisa ouvir mais a voz de Deus. Amém? Precisa ouvir mais a voz de Deus. Por quê? A pessoa que ela é leprosa, ela é acometida com essa doença, essa enfermidade chamada lepra, vem da língua maledicência, né? Vem da fofoca, sua fofoqueira, maldizente. Essa daí ficará leprosa. Isso no Velho Testamento, né? Hoje em dia, isso não se aplica mais. Vivemos num tempo da graça. Não se aplica mais esse tipo de punição, né? Mas já pensou que teria de gente leproso nas ruas, andando aí? Irmãos, dentro das igrejas, que tinha de leproso. Ponta da orelha, fala de ouvido. Polegar da mão direita, fala de serviço, fala de trabalho, né? Precisava ser purificado, as obras de sua mão precisam ser boas, precisam ser santas, né? E polegar direito fala caminhada, a sua caminhada, o seu serviço, sua comunicação com Deus precisa ser purificada, precisa ser restaurada. Amém? Esses são os princípios aí dessa unção aí, né? Na ponta da orelha. Fala de direção, de ouvir, ter uma direção, né? Polegar fala de serviço, de trabalho. E o pé fala de caminhada, né? Rota, trajeto, aquilo que Deus está proporcionando para você na sua caminhada. Vamos lá. Que é isso aí, ó. No versículo 19. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará um animal para o holocausto e o apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada e ela ficará cerimonialmente pura. Quem for muito pobre e não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro para a oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial para a purificação. Levará também 2 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite para a oferta de cereal e uma caneca de azeite. A oferta incluirá ainda 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto, né? Agora sim, irmãos, o que eu aprendo aqui é que Deus não faz acepção de pessoas. O rico tem condições, então oferece tal. O pobre não tem, oferece também. Os dois vão oferecer, cada um de acordo com as suas condições, mas terão que sacrificar ao Senhor, terão que levar uma oferta ao Senhor. A oferta incluirá ainda 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Tá vendo? Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. No 8º dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará o cordeiro para a oferta pela culpa junto com o azeite e os moverá para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para a oferta pela culpa. Pegará um pouco do sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também derramará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite na
na palma de sua mão esquerda, e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão, ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sangue purificava, a pessoa recebia a limpeza, o sangue limpava e o azeite ungia, consagrava, recebia a proteção de Deus. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com o recurso da pessoa. Uma das aves é uma oferta pelo pecado e a outra é um holocausto, que serão apresentados junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Essas são as instruções para a purificação daqueles que se recuperaram da lepra, mas que não têm recursos para levar as ofertas requeridas para a cerimônia de purificação. Glória a Deus, né? Alguns procedimentos aqui para as casas contaminadas, porque a lepra é o seguinte: não é só o indivíduo que é afetado, a casa também dele é. No sentido espiritual, a família é afetada por esse pecado. Porque a lepra é fruto, é uma consequência de um pecado. Amém? Vamos lá, versículo 33. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando chegarem a Canaã, a terra que eu lhes dou como propriedade, e eu contaminar com manchas e mofo algumas das casas de sua terra, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá: minha casa parece ter manchas de mofo. Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziá-la, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas e a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará para examiná-las. Se constatar que as manchas se espalharam nas paredes, o sacerdote ordenará que as pedras das áreas afetadas sejam removidas e levadas para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas e o material raspado será jogado no lugar impuro, fora da cidade. Outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas, e as paredes serão rebocadas com barro novo. Se contudo o mofo reaparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará, examinará a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura. Será demolida e suas pedras, madeiras e todo o seu reboco serão levados para fora da cidade até um lugar cerimonialmente impuro. Quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Quem dormir ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Olha isso. Se contudo o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram depois de colocado o reboco novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo desapareceu. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro
um pano vermelho e um ramo de ísopo. Matará uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Pegará um pedaço de madeira de cedro, o ramo de ísopo, o pano vermelho e a água viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água limpa. Em seguida aspergirá a mistura sobre a casa 7 vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa exatamente dessa forma, soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sarna, com manchas de mofo sobre peças de roupa ou uma casa, ou com inchaços, erupções ou decolorações da pele. Esse procedimento determinará se a pessoa ou objeto está cerimonialmente puro ou impuro. Essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo. É isso aí. Glória a Deus. Agora, no capítulo 15, nós vamos ler sobre algumas secreções corporais. Amém? Falando de doenças, né? Estamos aí falando agora de outro tipo de doença que pode ocorrer no meio do povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguindo ou não. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com o fluxo se deitar, e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até entardecer. Se alguém se sentar onde ele se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar nesse homem que tiver fluxo, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se um homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impura até o entardecer. Qualquer manta de sela sobre a qual o homem se sentar quando cavalgar ficará cerimonialmente impuro. Se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem tocar em alguém sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada, e qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar terá de ser lavado. Quando o fluxo do homem cessar, ele contará 7 dias para o período de purificação. Em seguida, lavará suas roupas e se banhará em água limpa, e ficará cerimonialmente puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, e entregará suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Fala de uma impureza, né? O fluxo, né? De uma doença, né? Que o homem precisava ser curado. Quando o homem expelir sêmen,
Lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavada com água e ficará limpa até o entardecer. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer. Se um homem tiver relações sexuais com ela, e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele, ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama onde ele se deitar ficará impuro. Nossa, é terrível. Não tem relação sexual. A mulher menstruada é horrível. Vira não. Vamos lá. Agora, falando da menstruação, agora vamos falar do fluxo de sangue. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela contaminar e sangrar, depois da menstruação normal ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias e depois estará cerimonialmente pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os entregará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morrerão, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo que está no meio deles. Essas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tenha um fluxo que sai do corpo, seja um homem que está impuro por expelir sêmen ou uma mulher durante sua menstruação. Aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo e ao que tiver relações sexuais com uma mulher cerimonialmente impura. No capítulo 16, irmãos, nós vamos ler sobre a expiação. E o que é a expiação? A expiação é para remover o pecado. Remover o pecado ou a impureza que impeça a adoração correta. Isso é a expiação. Fazer expiação do pecado é remover o pecado. Não é só perdoar o pecado, é remover o pecado. Jesus Cristo precisa remover o pecado de dentro de nós. Só que
Ele só vai tocar aonde eu deixar, aonde eu permitir. Ele não é intruso, ele não é ladrão. Ladrão, ele vem, invade a sua casa sem sua permissão. Jesus Cristo não. Ele fica ali, ó, batendo, liberando palavras. Abre seu coração para mim, meu filho. Abre seu coração para mim, minha filha. E aí cabe a nós, né, sendo homens e mulheres que Deus nos chamou para ser representantes do reino dele, cabe a nós decidir se vamos de fato servi-lo de corpo, alma e espírito, né, de corpo, alma e espírito, ou se nós não vamos servir. Aí cabe a nós mesmos. Né? Vamos lá, o dia da expiação, 16, capítulo 16. O Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram. Ao entrar na presença do Senhor, disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas essas instruções. Primeiro, levará um novilho para oferta pelo pecado. Segundo, um carneiro para holocausto. Terceiro, vestirá a túnica sagrada de linho. Quarto, a roupa debaixo de linho e o cinturão de linho e a roupa debaixo de linho diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. Assim, roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de visitá-las. Antes de vesti-las, ele precisa se purificar. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vamos lá. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à hora da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pedaços do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel, no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e os encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. O incensário guardava, armazenava brasas, soltava incenso. E essas brasas precisavam ser retiradas do altar do Senhor. Isso cumpria a lei. Os filhos de Arão foram lá e produziram fogo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois, fará um sorteio para determinar qual bode será levado os pedaços do povo para o deserto de Azazel. Então Arão representará o Senhor o bode escolhido por sorteio e sacrificará
como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor, ao ser enviado para Azazel, no deserto do Senhor. Cadê aqui? Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo pecado. Se bem que o deserto é do Senhor mesmo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Não está errado, não. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará o incensário e o encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados do incenso perfumado em pó e levará o incensário e o incenso para trás da cortina inteira. Ali na presença do Senhor, colocará o incenso sobre a brasa ardente, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa e da arca, o lugar de expiação que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois pegará um pouco do sangue do novilho, molhará nele o dedo e aspergirá ao lado dessa tampa. Então, com o dedo, aspergirá com o sangue 7 vezes diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali, aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Estou meio gripado, meio resfriado, então as dores no corpo são inevitáveis. Você fica com dor no corpo, você fica cansado, né? Gripe é terrível. Vamos lá. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Primeiro sou eu, depois minha casa, depois minha igreja. Qual que é as suas prioridades? Amarás teu próximo como a ti. Eu me amo, eu amo minha família e depois eu amo minha igreja. Amém? Ama a Deus primeiro, né? Deus é prioridade. Né? Deus é prioridade. Depois vem eu. Você tem que se amar. Pra você amar o seu próximo, tem que se amar. Então, primeiro é Deus. Segundo, sou eu. Terceiro, minha família. Quarto, lá fora, igreja. Igreja. Né? Não adianta você demonstrar amor para um ímpio, sendo que na tua igreja, o teu irmão do teu lado está passando por dificuldade. Então, atende ali, ó, a família da fé. Depois, os estrangeiros. Tem prioridade. Que não adianta você dar uma cesta básica para o ímpio que está pedindo, está necessitando, sendo que o teu irmão da tua igreja, da mesma fileira que você, está precisando. Cadê? Tem que fazer primeiro para a família. Faz primeiro para a família. Faz igual Jesus fez. Ele veio para os seus. A prioridade dele era os judeus. Os gentios que vinham, a mulher cananeia que veio, a samaritana que veio.
Teve misericórdia? Teve, alcançou bênção? Alcançou, mas a prioridade de Cristo sempre foi os judeus. Então, era a família dele. Quem são os meus pais, minhas mães? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, a família de Cristo tem que ser a nossa prioridade, né? Tem que ser uma das nossas prioridades. Não adianta o ímpio ajuda ímpio, né? O ímpio ajuda ímpio. Nós, como igreja, no coletivo, devemos ir lá e suprir as necessidades da sociedade, como igreja, né? Como o corpo de Cristo. Agora, sozinho não. Sozinho, a gente tem que fazer para a nossa família. A nossa família estruturada, a igreja estruturada, nós conseguimos alcançar muito mais pessoas lá fora. Amém? Vamos lá. Em seguida, no versículo 18, em seguida Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e tornará santo. Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, apresentará o bode vivo, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim, transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa o levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado, vestirá suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Desse modo, fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel levará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. Bode expiatório. O novilho e o bode, apresentados como ofertas pelo pecado, cujo sangue Arão trouxer ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, será levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. No 10º dia do 7º mês, vocês serão... No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado.
Tudo que Deus passava para Moisés, Moisés compartilhava com o povo e com os sacerdotes. Amém, irmãos? Até aqui, né? Até aqui, leitura aí de 3 capítulos. O importante é nós manter essa constância. Não está na quantidade. Porque hoje você pode ler um livro e amanhã não ler. Entendeu? Você pode ler um livro durante uma semana e depois na outra semana intercalar, não ler. Mas se você ler todos os dias 3 capítulos, 4 capítulos, você se torna uma pessoa constante na leitura da palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença, né? Após aí, 40 dias, já está virando uma rotina. Eu fazer esse vídeo, eu produzir esse vídeo, né? Apesar que, sim, eu só estou filmando e eu lendo a Bíblia, né? E acredito que eu posso compartilhar alguma coisa com vocês, né? Não sou nenhum teólogo, né? Sou um homem simples, escolhido por Deus para pastorear o rebanho dele, né? E sou pastor do Ministério A Palavra de Deus há 3 anos. Sou novo ainda, né? nessa obra, nesse ministério, mas tenho certeza que tem coisas boas dentro de mim que o Senhor colocou, que eu posso compartilhar com vocês. Amém? Que Deus abençoe, querido. Amanhã estaremos de volta para dar sequência nesse plano de leitura cronológico. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã.